E Fábio, novamente, nos pergunta sobre a síndrome do burnout. Podemos estabelecer alguma relação ou confundir os sintomas dessa síndrome com os sintomas da labilidade parapsíquica? Se sim, como seria a terapeuticologia? Fábio, eu faria uma distinção entre a síndrome do burnout e os sintomas da labilidade parapsíquica. Vamos conversar sobre a labilidade parapsíquica. A labilidade parapsíquica se caracteriza por aquela pessoa que vivencia fenômenos parapsíquicos, né? Que ela tem uma percepção maior, que ela tem uma facilidade maior de percepção, então ela tem facilidade para clarividência, tem facilidade para clareaudiência, tem facilidade para percepção extrasensorial, de uma maneira geral, né, se naquele aspecto, telepatia, por exemplo, né? E ela responde mal a essas demandas, certo? Então, por exemplo, se ela tem uma clara audiência, ela fica agoniada, ela fica nervosa, ela fica desgovernada, ela fica transtornada em função de ouvir, né, a comunicação que está sendo feita entre as dimensões de uma consciência com ela. Ou então ela tem uma clarividência e ela tem um comportamento extremamente anômalo, tá? Que pode até gera bastante desconforto nas pessoas que a circundam, tá? Porque ela começa a ter um comportamento que a gente poderia chamar de doentio, até mesmo patológico. Então, as pessoas que têm labilidade parapsíquica, elas apresentam diferentes alterações em função da vivência de um parafenômeno, da vivência de uma percepção que ela teve, certo? Com o extrafísico, de alguma intercomunicação que ocorreu, né? Dela ter essa percepção ampliada, além dos 5 sentidos, correto? E ela tem um comportamento anômalo, aquilo a tira do eixo. Tá? Isso, para mim, caracterizaria a labilidade parapsíquica. A maneira de atuar com quem tem labilidade parapsíquica, no meu entender, é fazer com que ela entenda o que é o parapsiquismo, assuma o autoparapsiquismo, percebendo que aquela capacidade que ela tem parapsíquica é uma capacidade que não surgiu hoje e que ela não está ali presente por um motivo fortuito. É porque ela, consciência, já vem trabalhando aqueles aspectos parapsíquicos há muitas vidas. E, portanto, ela hoje manifesta essa capacidade parapsíquica, mas ela vem há vidas e vidas e vidas, cada vez mais conhecendo sobre parapsiquismo. E não tem porquê ela entendendo que isso é funcional, que isso é fisiológico, que isso é natural, não tem porquê ela temer. E ela atuando de uma forma sadia com o seu parapsiquismo, cada vez mais ela vai deixar de ter essa labilidade. Inclusive, ela pode ter tido, nas suas manifestações parapsíquicas, por exemplo, na infância e na adolescência, pode ter tido determinados censuras, traumas mesmo, decorrente de manifestações parafenomenológicas. E isso tê-la deixado insegura, muito temerosa dessas manifestações. E ela, então, tem que readquirir autoconfiança. E essa autoconfiança ela vai adquirir através do autoconhecimento, através de assumir o autoparapsiquismo, e é necessário que ela conheça cada vez mais sobre parapsiquismo, para ela entender a fisiologia
e não ter medo de nada. Que é a mesma coisa como se eu tivesse medo de ver com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos, sentir com o meu corpo físico. Não, isso a gente não teme isso. Por quê? Porque é fisiológico, é natural para nós. Então, é natural também o parapsiquismo. E ela tem que entender isso. E, com isso, ela sai dessa síndrome, desses sintomas que ela apresenta pela labilidade parapsíquica. A síndrome de burnout, ela tem como fator causal esse trato, o desempenho de uma atividade laboral em que você tem um trato a miúde com pessoas e com pessoas vulneráveis. Ela foi inicialmente descrita, sabe, Fábio, com trabalhadores nos Estados Unidos, salvo engano, tá? Com trabalhadores de uma clínica de recuperação de viciados. Tá? Então, as pessoas que eram adictas ficavam internadas na clínica por muito tempo, né? Porque nunca essa internação é de curta permanência, e todo um trabalho de recuperação dessas pessoas era feito, e elas recebiam alta assim que tão logo tinham capacidade de autogestão, né, de se autogerir, e não apresentavam tantos sinais de dependência, ou não apresentavam nenhum sinal de dependência, tinham lá alguns critérios de alta, né? E aí elas recebiam alta. E, questão de 3 meses, elas retornavam para a clínica, às vezes até piores do que quando tinha entrado na primeira internação. Então, esse trabalho, vamos chamar incessante, de você atender uma determinada pessoa, buscá-la recuperar, e quem já teve a oportunidade de conviver com adictos, sabe como é que o comportamento deles é um comportamento muito desgastante para quem lidar com o adicto. Então, esses profissionais, de todas as categorias profissionais, mas que lidavam com essas pessoas que estavam internadas por serem adictos, ok? Elas ficavam muito desanimadas, porque elas se empenhavam por todo um processo de recuperação, e em curto espaço de tempo essas pessoas retornavam. E elas, então, tinham que recomeçar, né? Recomeçar do zero, tá certo? E, às vezes, essa segunda internação demandava até mais do que a primeira. E isso provocava um desgaste muito grande nos profissionais envolvidos. E eles começavam a apresentar aqueles sintomas que eu disse para vocês, tanto no aspecto somático, quanto no aspecto energético, quanto no aspecto psíquico, quanto no aspecto mental, correto? Então, era o holossoma como um todo comprometido. Então, a síndrome então foi descrita como síndrome do burnout, porque é essa consumpção, esse consumir-se por completo, né? Você consome todos os seus corpos, né, constituintes do seu holossoma, simultaneamente em função da atividade laboral que você exerce. Então, Fábio, eu faria uma distinção, faço essa distinção entre os sintomas da labilidade parapsíquica e a síndrome do burnout, ok? Espero ter respondido a tua questão.